Olá, seja bem-vindo. Você está no programa Conectado. Você pode assistir o nosso programa pelo canal 26 da NET, pelo site viamedia.tv.br, pelo facebook.com/viamediatv ou pelo aplicativo para iOS e Android. A Via Mídia TV é a TV que está com você onde você estiver. E no programa de hoje você vai ver uma matéria muito interessante sobre liderança. Uma entrevista com uma especialista no assunto que vai falar para a gente sobre liderosofia, um conceito muito bacana para você que quer melhorar a sua performance enquanto líder. E também no nosso programa de hoje, ele está chegando, o Uber está chegando em Aracaju e nós conversamos com o embaixador da marca Uber, que vai trazer algumas novidades e informações muito importantes. Não saia daí, o programa Conectado está apenas começando. Estamos de volta para falar de um assunto muito interessante, que é liderança. Nós vivemos numa sociedade composta por organizações. Não importa se elas são públicas, privadas, se elas são grandes ou pequenas, as organizações é que nos permitem viver no mundo moderno. É através delas que nós nascemos, que nós nos desenvolvemos, aprendemos, trabalhamos. Até para morrer a gente precisa de uma organização. E essas organizações são feitas de pessoas, por pessoas, para pessoas. E essas pessoas precisam ser conduzidas, precisam ser guiadas, elas precisam ser lideradas. E o que é ser um líder? Eu conversei com algumas pessoas a respeito do assunto. Acompanhe comigo. O líder é uma pessoa que tem a capacidade de aglutinar as outras pessoas dentro do grupo para que elas trabalhem com o intuito de alcançar o mesmo objetivo. A liderança ela pode ser exercida formalmente pela nomeação de uma pessoa, pela organização, para que ela desenvolva esse papel, ou espontaneamente, a partir de características que uma determinada pessoa tem em relação às demais do grupo, que a faz se destacar e funcionar com essa finalidade. Então, ser um líder, não sei se é a definição correta ou não, mas eu vejo que é o cara que tem que puxar o barco, é o cara que tem que ir para... que tá com a cara tapa, que tem que dar o exemplo, tem que puxar o time junto, tem que saber para onde vai, tem que querer ir, tem que querer que as pessoas vão também, então tem que ter essa pegada de estar na frente, de se expor, de errar, de acertar, mas de estar querendo e estar sabendo para onde vai o barco, né? E o maior desafio que a gente teve, assim, quando se tornar líder, são vários, todo dia, existe as limitações pessoais de você ter que vencer uma timidez, vencer um bloqueio, vencer várias coisas. No meu caso, eu sempre sou tímido, então essa função de ter que puxar a turma, ter que, né, trazer todo mundo junto, com certeza foi o que mais me desafia todos os dias, né? A gente tem que sempre ser melhor, sempre dar o exemplo certo, mostrar como é que que quer que seja feito, né? Então vai muito nessa linha, assim. O desafio é dar o exemplo, o desafio é dar o exemplo toda hora, sempre, mas puxar o time junto. Então não adianta só dar o exemplo e não contagiar as pessoas, tem que ter essa sincronia. Eu acho que é isso que puxa, isso que leva o time para frente. Pelas colocações da Aline e do André, a gente já pode perceber que realmente liderança é um assunto complexo, né? Uma das definições que eu mais gosto de liderança é essa que você está vendo aí na tela. Liderança é a capacidade de realizar coisas através de e com pessoas. Você pode ter a melhor infraestrutura na sua organização, você pode trabalhar na melhor empresa, mas não adianta ter estrutura, ter equipamentos, ter máquinas, ter processos, se você não tiver pessoas. E liderar é conseguir realizar coisas através delas. Outras definições muito interessantes são essas que estão aí também na tela para você. Uma delas do
James Hunter, que é um especialista no assunto, autor do livro Monge e o Executivo. Ser líder é influenciar as pessoas, é fazer com que elas trabalhem e trabalhem com entusiasmo para atingir objetivos. O Daniel Goleman, também um grande autor de livros como Foco e Inteligência Emocional, compartilhou com a gente que liderar não é dominar, mas é a arte de convencer as pessoas a trabalhar em vista a um objetivo comum. E o Warren Bennis reforça esse conceito de que liderar é influenciar, é guiar na direção certa. É muito mais do que simplesmente administrar. Uma outra pergunta que eu fiz foi: o que é preciso para que você seja um bom líder? Um bom líder, ele tem a capacidade de promover o comprometimento das pessoas de sua equipe, levando sempre em consideração as necessidades dessas pessoas, estimulando o desenvolvimento de suas potencialidades e distribuindo as tarefas a partir desse perfil e dessas potencialidades. Além disso, um bom líder, ele estimula a motivação, a autoestima e o compromisso das pessoas com a tarefa a ser desenvolvida e com o objetivo a ser cumprido. Veja que interessante, para você poder explorar o máximo do potencial do seu liderado, para você poder entregar para ele a tarefa certa, você precisa entender quem é essa pessoa, você precisa se envolver, você precisa conhecer essa pessoa. Porque se você não a conhece bem, você não vai conseguir entregar a tarefa certa, você não vai conseguir identificar quais são os pontos de melhoria e quais são esses potenciais que podem ser explorados, que podem ser estimulados, que podem ser desenvolvidos. Então aí surge uma outra pergunta que é a seguinte: é realmente necessário a gente se envolver e a gente conhecer mais de perto os nossos liderados? Então, o gestor, o líder, na minha opinião, acho que deve conhecer assim, a pessoa que está lá trabalhando. Ela não está lá só cumprindo uma hora, ela é um ser humano, ele tem uma família, ele tem valores, ele tem desejos, ele tem metas, tal, e vale a pena participar disso. Saber do dia a dia dele, o que é que deixa ele feliz, o que é que deixa ele triste, porque isso influencia ele lá dentro, isso influencia uma relação de amizade que a gente quer ter com as pessoas. Então, eu acho que vale essa dedicação, saber como é que tá pai, como é que tá mãe, onde mora, o que quer fazer, vai viajar no final do ano, tem alguma meta, não sei. Isso tudo faz parte e transforma a relação numa coisa de amizade, que eu acho que é isso que conta, é isso que dá bons frutos. Pelo menos aqui na agência eu só tenho colhido ótimas coisas. As pessoas vêm, as pessoas vão, mas a amizade fica um sentimento muito bom. Então acho que isso não tem preço. Então acho que isso vale muito de conhecer a pessoa como pessoa, fora do círculo profissional, né? Então é isso aí. Então a gente percebe o seguinte: existe uma diferença, né, entre o modo como as pessoas eram conduzidas até algum tempo atrás e o modo como elas precisam ser estimuladas a atingir objetivos hoje. E aí surge a diferença entre chefe e líder. E aí você acompanha comigo na tela algumas dessas principais diferenças entre o chefe e o líder. Como a Aline falou no início, o chefe ele pode ser imposto, pode ser uma titulação, mas o líder ele é aceito. O chefe controla pessoas, mas o líder ele lidera, ele estimula, ele desenvolve potenciais. Muito mais do que dar ordens, ele motiva. E ele foca muito mais no resultado do que na execução da tarefa. Porque ele não apenas está ali para resolver problemas, como o chefe no passado. O líder ele vai ouvir e vai ensinar os seus liderados a resolver problemas. Ele vai compartilhar responsabilidades. E, acima de tudo, o líder deve ser um servidor. Ele deve estar ali para permitir que os seus liderados desenvolvam o seu potencial. E as organizações hoje estão cada vez mais preenchidas por jovens nascidos de 1982 para cá, os chamados millennials, ou também conhecidos como a geração Y. E essa galera tem uma visão diferente da relação com o líder, da relação com seus superiores, eles têm uma visão diferente de mundo, eles têm um comportamento diferente.
E lidar com os millennials tem sido um desafio, principalmente nas empresas de mídia e de tecnologia, no Brasil, no mundo, e não é diferente aqui no estado de Sergipe. E aí a pergunta que eu fiz foi, como é que você faz para lidar com os millennials, como é que você faz para lidar com os integrantes da geração Y? Bom, geração Y é o nosso desafio. Do mesmo modo que a minha geração contestou uma geração anterior e a anterior contestou e aí vai, eu acho que isso é natural, né? Eu acho que dói na gente e dói neles porque é a nossa vez disso acontecer, mas isso sempre acontece e vai continuar acontecendo por muito tempo. Então é o ciclo natural da espécie humana. Daqui a pouco eles vão ser contestados e aí né? Começa esse ciclo. E analisando internamente, esse é o desafio de achar a fórmula da gente pegar o que vale a pena, não é o que vale a pena, mas pegar o que eles pensam, como eles pensam, o que eles querem, tal, e de alguma forma trazer pra gente, trazer para o que a gente também se interessa. Existem pontos de convergência nisso. Então, o ponto, e eu acho que um pulo do gato seria pegar isso e transformar numa coisa positiva, numa energia boa dentro da empresa. Então, e isso, assim, tem que ficar claro para todo mundo, porque no caso da agência de propaganda, a gente tem diversos públicos. Meus clientes falam com todos os públicos. Então, tem o cara que fala muito com geração X, geração Y, pessoas mais velhas, mais novas. Então, imagina isso, eu tenho isso aqui dentro, que riqueza, né? Que riqueza saber como eles pensam. Então, isso já me ajuda. E eles também têm interesse em produzir bem, ser pessoas melhores, quererem que a profissão dele aconteça. Se o cara é publicitário, se ele é um designer e tal, ele tem que se interessar com o que as outras gerações estão pensando, está funcionando. Então, acho que essa mistura aqui dentro é maravilhoso. Maravilhoso, são ótimos os frutos que a gente colhe. Então, não é fácil, do mesmo jeito que não foi fácil quando a minha geração teve que contestar, também não foi fácil, não vai ser fácil quando eles forem contestados por uma geração nova e a vida vai seguir. Faz parte, a gente tem que tirar o melhor dessa oportunidade que a gente tem aqui nessa vida. O maior erro que um líder pode cometer é delegar tarefas e esperar a obediência cega de seus subordinados. Um bom líder, ele deve desenvolver o comprometimento de sua equipe, levando sempre em consideração as necessidades das pessoas que a compõem. Um líder autocrático, ele pode se tornar controlador, dominador, realizar ações que denotem abuso de poder, e isso só causa uma diminuição da motivação, da autoestima e do comprometimento da equipe. A gente percebe que ser líder é muito mais complexo, muito mais difícil do que ser chefe. É preciso estar mais presente. As pessoas não são meramente engrenagens numa máquina e que você aperta botões e elas vão fazer o que você quer, o que você espera. As pessoas precisam ser entendidas, precisam ser estimuladas, precisam ser motivadas. E isso exige muito mais esforço, muito mais envolvimento por parte daqueles que ocupam a posição de líder. Mas o que o millennial, o que o jovem da geração Y pensa a respeito da liderança? Como é que ele gosta de ser liderado? Eu conversei com um jovem muito talentoso, o Ítalo Santana, que está trabalhando no Rio de Janeiro, numa grande empresa de tecnologia, uma empresa que trabalha na área de meios de pagamentos, e ele me deu a opinião dele a respeito o que ele espera de um líder. E contou também um pouco da experiência, da rotina do trabalho na sua empresa, na empresa na qual ele trabalha. Acompanhe comigo. Bom, assim que você entra na Estônia, o pessoal faz questão de te passar a cultura da empresa. A gente tem um único chefe lá, tá? É tudo muito horizontal e o nosso único chefe é o cliente. Então ele estando feliz, a empresa está feliz também. A gente tem uma equipe focada nisso lá, que é a equipe de RC, que é o relacionamento com o cliente. Então eles não dormem enquanto não entregam a melhor solução para ele. Obviamente a empresa está grande, né? A gente tem, 700, 800 pessoas, a conta cresce aí todo mês.
E aí, para você poder espalhar a comunicação, poder espalhar a sua ideia dentro da empresa, a gente tem um gestor de área, que é para cada parte lá da empresa, e aí a gente se reporta para esse gestor, e aí ele vai lá e tem reunião com o pessoal lá para poder passar o que a gente está fazendo. Ainda assim, a gente tem essa figura de gestor. É muito comum também você estar andando pela empresa e encontrar o CEO da empresa de bermuda, conversando com o pessoal, passando ideia, brigando, mas ele está ali, no dia a dia está presente, para poder saber dos negócios que estão acontecendo e poder agir, né? Isso é muito importante também. As dicas que eu dou para o pessoal que vai gerenciar essa galera mais nova é que deixem elas serem elas mesmas, sabe? Você tem hoje em dia aplicativos, ferramentas, máquinas que fazem um monte de coisa que vai tornar o seu produto diferente, são justamente opiniões diferentes, cabeças pensando de uma maneira diferente. Então isso é um ponto positivo. Outra coisa é que a gente passa mais tempo hoje em dia no trabalho do que em casa. Então, torna o ambiente de trabalho o mais agradável possível, tá? Tente mudar as coisas, muda uma cor, mude sempre. Esses tipos de mudanças são bem vistas pelo pessoal. Outra coisa é, e mais importante na minha opinião, é não criar expectativas se você não consegue cumprir. É muito frustrante quando você consegue alcançar seu objetivo e aquele seu resultado não vem, tá? Aquilo que você espera não vem. Isso é muito frustrante. Outra coisa é, infelizmente a rotatividade é muito grande desse pessoal mais jovem. Então esteja apto a mudanças, tá? Tenha sempre um backup pronto para quando você precisar, ele tá ali do seu lado. Estão aí as dicas muito preciosas de um millennial que deu o seu ponto de vista sobre liderança, sobre o que esperar de um líder. A gente vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já e vai continuar falando sobre liderança. Eu bati um papo com Pamela Seligman, uma consultora organizacional, que vai falar sobre liderosofia. Você vai saber do que se trata daqui a pouco. Não saia daí, eu volto já.